Olá, pessoal, mais um Fala Cris. Continuamos com a nossa temporada de liderança e comunicação. Um tema tão importante, principalmente nessa atualidade em que as pessoas estão conectadas, muitas não estão conectadas em pessoas e sim em tecnologia. Então, nós temos que voltar hoje para as pessoas. E com isso, eu trouxe um convidado bacanérrimo, um convidado que eu gosto muito, que além de ser meu cliente, hoje a gente tem várias parcerias como escritor, tem várias questões aí que nós vamos contar para vocês. Mas antes de tudo, né, vamos lá. Vocês têm que compartilhar o vídeo, comentar, acionar o sininho, fazer tudo aí que o YouTube gosta. Por quê? Porque quanto mais pessoas a gente atingir, mais as informações vão chegar nessas pessoas. Gente, o que eu falo aqui para vocês, eu repito todos os podcasts, eu vou continuar repetindo. Aqui é o verdadeiro MBA. E cada história que a gente conta, cada história que o nosso convidado, a troca, né? Aqui é uma troca, na verdade, é uma conversa, um bate-papo, é uma conexão, é um aprendizado maravilhoso. Então, o que eu quero dizer para vocês é que não deixe de compartilhar. E comente, porque o convidado, ele fica muito feliz, porque ele vem aqui, ele responde, e é muito gratificante. Então, vamos lá para o nosso convidado. E outro detalhe, vou fazer antes, mais uma vez, eu quero também uma outra questão. Vocês estão convidados, né, para a nossa novidade, que é o nosso Clube do Livro, que é uma ação, né, que eu vou fazer gratuita, que é o nosso novo podcast, que é o podcast Fala Cris Clube do Livro. Não é pago, é simplesmente para a gente aumentar nosso número de porcentagem de leituras no Brasil. Né? A última turnê que eu fiz agora na Europa, eu fiquei impressionada de ver a quantidade de pessoas que não leem no Brasil e como lá as pessoas leem. Então, eu trouxe aqui todos os meus livros, tem um livro de uma amiga também, a Marcinha, tem esse livro que foi lançado agora nesse mês, que é Liderança Feminina, e vai ter o lançamento em Arcos, dia 25 de junho, todos estão convidados, vai ser na Casa de Cultura, vai ser entrada gratuita, cobertura do portal Arcos, inclusive, e vai ter mais 2 lançamentos da Comunicação Inspiradora, né, que o nosso convidado faz parte, além do pré-lançamento do Foda-se, o Medo, Comunique-se, Enriqueça, enfim. E aqui tem o meu livro e outros também que eu faço parte, tá? Eu trouxe isso aqui para falar para vocês que o Clube do Livro vai ser um verdadeiro espetáculo. Vai ser gratuito, mais uma vez, eu quero dizer para vocês por quê? Porque eu quero que vocês aprendam a ler. Ler não é apenas falar assim, eu peguei um livro e li ele em uma semana. Não, nós vamos escolher um livro e nós vamos ter aquele hábito da leitura, e aí nós vamos ter convidados, vamos ter pessoas que vão trazer ali, cada vez nós vamos ter ali uma pessoa. E eu vou ter uma pessoa muito especial comigo aqui na mesa, e a Vivi também. Nós vamos ter uma pessoa que é o Henrique, que eu falei também no outro podcast, que ele é um ávido por leitura, ele não tem o terceiro, ele não é formado, é isso, né, Renatinho? Não tem formação superior, mas ele lê 1 livro, 2, 3 por mês. Então, eu o convidei justamente porque ele me contou dessa paixão por leitura. Então, quer dizer, a leitura ela não precisa de graduação, ela não precisa de você ser alguém, né, que já é importante. Não, ela precisa você apenas ter vontade. Bom, acho que já falei tudo, dei os recados, então agora vamos para o nosso convidado. Fala, Jean, seja muito bem-vindo. Fala, Cris. É uma imensa, né, uma oportunidade maravilhosa de conhecer sua história. E como eu sempre falo aqui, vou até baixar aqui os livros aqui, como sempre falo aqui, sempre o nosso convidado, ele tenha sempre a honra aí de se apresentar, tá? Eu quero que você também se apresenta. Né, o Jean, só para você fazer uma introdução, o Jean, já o conheço ele fez um curso comigo Sim. de oratória. Depois, ele é tão ávido por conhecimento, ele foi para uma mentoria, e da mentoria eu fiz um convite para ele ser coautor de 2 livros. Eu chamei para um, ele aceitou, o segundo, vou. Eu falei, gente, mas ele é doido, né? Tudo que eu chamo para ele vai. E aí vocês vão entender, brincadeira à parte, mas eu tô rindo aqui, gente, porque assim, eu falo que quando a pessoa é uma pessoa esforçada, é uma pessoa que quer muito, ela sabe a ambiência, né? Então eu acredito que ele deve ter, né? Não sei, depois vamos saber hoje se ele vai falar alguma coisa, mas e ele falou sim para tudo que eu falei, que eu convidei. E aí eu falei, meu Deus, então vamos lá, né? Vamos.
E eu estou muito honrada, né, de você aceitar todos os convites e estar comigo ali, estudando, lendo os livros. E eu te admiro porque você está em várias frentes, né? Então, quem é o Jean enquanto líder e quanto pessoa? Olá, pessoal, tudo bem? Para mim é um prazer, Cristiano, estar aqui, né, no Fala com Cris, nesse podcast maravilhoso, que é referência em toda a região. E não podia expressar, né, de estar aqui presente com esse convite que você me fez. Para mim é um prazer estar participando do livro e estar participando de todo o trabalho que se faz, né? O seu trabalho é referência aqui na região, tem um reconhecimento não só aqui, mas no estado, para todo o país Agora na Europa. e agora na Europa, né? Brincadeira, gente, brincadeira. Então, eu não poderia deixar, né, de estar aqui, de participar desse crescimento junto com você e toda a sua equipe, né? Sim. E a gente, como você diz, a gente participou do primeiro curso de oratória e ali me expressou o interesse enorme de continuar e dar sequência nesse trabalho, porque eu acredito que a comunicação hoje é tudo, né? Seja visual, seja presencial, seja nas redes sociais também. A gente tem feito um trabalho bacana, né? Eu sou Jean, vereador, Jean, empresário e Jean da comunidade de Iguatama, nascido e crescido em Iguatama. Tem um atleta também, que você me contou. Isso, Jean atleta também, Jean faixa preta de jiu-jitsu, né? Exatamente. Qual que nós vamos começar a falar? Começa aí, como é que começou primeiro essa liderança, né? Porque, na verdade, o Jean começou desde pequeno ali com a visão, né? Como é que foi isso? Sim, o Jean é um jovem sonhador. Meu primeiro passo foi o esporte, né? Sempre fui voltado para o esporte. O esporte é uma causa que eu abraço e defendo, né? Começou pelo jiu-jitsu, através dos projetos sociais. Eu vim lá atrás com os professores e fui ensinado aquilo de passar do mais graduado para o menos graduado. Então, montei meu projeto de jiu-jitsu em Iguatama, que foi um sucesso. Tinha várias crianças que foram atendidas. E ali, naquele tempo, acho que ali já começava um pouco da política, né? Aquele entrar na família, de ajudar as crianças, aquilo ali me motivou a ir mais além. Foi anos e anos, projeto social que era custeado por mim, às vezes parecia um patrocínio ou outro, mas era 100% dedicação minha, né, com parceiros. E a gente conseguiu ajudar muitas crianças. E hoje são rapazes que a gente encontra na rua, fala, aquele lá treinou comigo, né? Tem maior respeito e maior carinho. Ai, que bacana. Então, começou pelo projeto, né? Projeto social. E aí, nesse momento, você já estava já na empresa? Como é que foi? Você já trabalhava? Não, nesse momento, como eles falam lá, eu tinha 2 empregos, né? Era tipo o pai do Cris, né? Aquele da série. Eu trabalhava entregando lanche e trabalhava na prefeitura também como agente de saúde. E no intervalo, ainda a gente conseguiu montar essa academia e dedicar os três trabalhos ao mesmo tempo. A gente foi buscando parceria, consegui, né, um espaço com apoio na época da prefeitura, o pessoal deu uma força para a gente, o secretário de esporte deu uma ajuda para a gente começou a desenvolver esse trabalho. Então, eu comecei a inserir esse trabalho e depois a gente conseguiu levar para outras cidades também. E aí, assim, tá. E aí, como que você foi descobrindo essa liderança? Porque, na verdade, o esporte, ele tem esse... Até no coaching, né? O coaching, ele vem do esporte, do treinador e tudo. E aí, o esporte traz essa disciplina. E eu vejo você uma pessoa muito disciplinada, né? Assim, quando você decidiu, vou ser político. Né? Ninguém te segurou. Não, verdade. Então, assim... Como que isso... Eu queria entender um pouco mais essa trajetória sua, Jean, porque eu realmente eu não sei que horas você dorme, que horas que você... Né? Como que é isso? Porque eu falo, tem hora que eu acho que é desumano. Sim. Ainda acha tempo para ir no Instituto fazer o Executive Coach, que ele faz a mentoria, né? Na verdade, é um trabalho de coach que a gente faz. E eu acho fantástico, porque às vezes o líder fala assim, não tenho tempo. E ele não. Você vai, ele faz, e aí compra os livros, eu vou ler e vou fazer. Então, quer dizer, me entregou os capítulos na data certa. Enfim, então, como que isso me conte, né? Me fala como que você consegue. Eu sei que é claro que tem um momento ali que o líder é solitário, nós já até conversamos sobre isso, né? Mas me conte um pouco sobre isso. Olha, no esporte, a questão do jiu-jitsu era... No início era mais tranquilo, né? Depois, quando foi vindo família, aí que o tempo foi mais afunilando, né? Porque aí você tem que dedicar o trabalho, a carreira do esporte, né? A carreira profissional e a família.
Então, tempo é pouco mesmo, né? A gente tem que sacrificar uma coisa ou outra para poder dedicar naquilo. No jiu-jitsu, a gente ainda fazia um trabalho de levar essas crianças para disputar campeonato em outras cidades, e ficava final de semana fora, às vezes ficava sábado e domingo ainda, mas a gente estava sempre ali, né, trazendo para casa. A liderança, através do esporte, ela surge... no jiu-jitsu, a gente fala que a cada 1.000 pessoas, vai virar um faixa preta que vai virar um líder, né? Quanto? Cada 1.000? A cada 1.000. A cada né? 1.000 pessoas, uma A vai cada virar. 1.000, a cada 1.000 atleta que vai passar ali no esporte, tinha essa conta lá, nessa regrinha, quando a gente Olha. fazia o nosso... vai virar um faixa preta e vai dar sequência naquele trabalho, que é de aprender e passar para as outras, através de um seminário, através do... Interessante essa regra. incentivando outros, né? E passando aquele conhecimento para os próximos que estão vindo. Então, eu fui agraciado, né, de ser um desses 1.000. Iguatama até está acima da média, que a gente hoje tem lá uns faixa preta que formou comigo, a gente parece que é 6. Então, teria sido 6.000 pessoas, né? Se fosse pra... Então, você já começou a influenciar ali no Já esporte? consegui nesse influenciar momento. ali. Você tinha quantos anos? Ali eu já estava com 22 anos por aí. Motivava, incentivava e acaba que as pessoas queriam ser como você era, né? O esporte é assim. Quando você vê o faixa preta, a comunicação, entra a comunicação. Você vai seguir o exemplo não só dentro do tatame, mostrando a liderança, como na vida também, de tentar ser o mais correto possível, né? Então entra muita disciplina, entra muita dedicação e foco, né? E no objetivo. E nesse momento você já tinha empresa? Você já tinha... No meio do esporte ainda, eu estava conversando esse final de semana com um amigo meu lá de Lagoa. Fui fazer uma visita na casa dele, a gente estava num churrasco lá, e lá, eu já era técnico de informática, gostava de formatar um computador, mexer, né? Era a época do MSN ainda, do Orkut, de recuperar uma senha. Tem gente aqui tá que lá vai atrás, saber né? que é mais, A gente. moçada Existiu, nova aí tá? não vai lembrar disso aí, né? O meu e-mail ainda é Hotmail até hoje, é meu MSN, lá de 1900 antigamente, Ai, né? meu Deus. Aí eu me interessei, um amigo meu, né, tá assim, tem essa internet aqui, a rádio, era antena lá na casa, lá assim, por que você não faz? Por que você não mexe? Você gosta tanto dessas coisas, aprende, estuda. E como você já me conheceu, eu sempre gostei de desafio. Eu falei, por quê? Né, uma coisa boa, vou aprender. E foi. Eu conheci um parceiro lá, que trabalhava numa outra empresa, eu falei, a gente vai começar com o que a gente tem. Né, a gente começou ali daquele jeito e foi. Começou a aparecer 5 clientes, 10 clientes, e a coisa foi caminhando. E hoje a gente é a liderança, atende quase que toda a zona rural. Aconteceu um momento ruim, para mim, para todo mundo, né, que eu acho que foi uma coisa péssima, que foi a pandemia, mas para a empresa da tecnologia da informação, foi o ápice. Por quê? Porque aí entrou o home office, entrou aula online, né? E a pessoa começou a depender da internet em casa. Então essa foi a época que a gente entrou instalando internet para todo mundo, e foi correndo atrás de recursos, fez empréstimo e colocamos internet para todo mundo. A empresa decolou. E nesse momento, foi um momento ruim, mas ao mesmo tempo foi bom porque decolou na empresa. Quer dizer, é aquela questão, né? Tem uma frase que fala surfar na onda, né? Quer dizer, onde tá ruim, ficar chorando ali pelo leite derramado não adianta. Vamos aproveitar ali a situação, né? Mas aí tá, você abriu, né, aproveitou aquela onda ali, aquele momento ali, né, que não é a onda, na verdade teve oportunidade, porque precisava, né? Então, quer dizer, houve a necessidade, então vamos trabalhar a necessidade daquilo ali. E aí você foi e aproveitou. Mas nisso você ainda trabalhava na empresa, porque você também você já era a pessoa que tomava conta de uma outra empresa. E aí como você fazia para fazer tudo isso? Então, a gente teve que montar uma equipe, né? Eu tinha um parceiro que trabalhava junto comigo e eu tive que inserir meu pai, porque o meu pai lá é os meus olhos, né? Ele já é um senhor mais de idade, está aposentado, mas ele estando ali, ele já me dá um conforto maior, porque ele sempre está em comunicação comigo. Então, eu tive que fazer a parte fiscal, contábil, continua comigo, a parte logística, estratégia, né? Essa parte de visitar é uma parte que eu ainda conseguia estar perto, mas aquele serviço do dia a dia técnico eu não conseguia estar presente, né? Então a gente teve que montar essa equipe, que hoje é a Flynet, né? Que comecei com uma secretária, um técnico e meu pai ajudando. Tinha um carrinho só rodando para captar clientes. E a gente conseguiu, né? Dessa forma, seguir. Né? No início era muito precário, era no Word mesmo, no Excel. Depois a gente foi ter condição de comprar um sistema para gerenciar,
que é muito importante, né? Aquilo ali dá uma informação em tempo real, o que o cliente está utilizando, o que o cliente está gastando, o que o cliente que está sem, o motivo. Então aí fica mais fácil de gerenciar. Então foi assim. E aí com isso, então quer dizer que você implantou processos também, Sim, né? Então é o que eu falo, que a liderança, que existe a gestão, existe a liderança. Então, no caso, você começou primeiro com a gestão. E você já tinha uma veia de líder, porque o líder, para poder entregar alguma coisa, o dono, né? Vamos colocar, é, o dono, para poder entregar alguma coisa para alguém, ele já tem que ter uma veia de líder, sim, porque a gestão tá ali. A gestão existe, mas se você não tem uma veia de líder, tem um medo, né? Eu já vi muitos líderes que chegam para mim e falam assim, mas se eu entregar, não anda. Sem mim não anda, né? Tem até essa história, isso sem mim mesmo. não vai andar. Só que, se você tem uma palavra, eu gosto muito dessa palavra, que é o desapego. O líder tem que ter o desapego. Sim. E eu vejo muito essa característica em você, que é esse desapego. Você tá ali, você tá olhando, mas você tem o Sim. desapego. Porque se você não desapegar, como é que você vai fazer? Você tem 5 negócios. Acho que eu não sei se eu contei certo. Isso, com certeza. quase 5 aí, sei lá. É, Então, ainda tem a parte que isso. você gosta, né? Das finanças, que você gosta de estudar. Então, enfim, me conte aí, como que é isso mesmo? É esse desapego? Porque nós estamos tentando entender, né, pelas histórias aqui, como que essa liderança e essa comunicação acontece na realidade, porque uma coisa é lindo, maravilhoso, a gente vê na teoria, vê no YouTube aqui, vem um palestrante, vem uma pessoa e fala, faça isso, isso e isso na liderança. Outra coisa é a gente vê um dono real de uma empresa ou um empresário que trabalha no ramo, né? Você tem 2 lados, você é dono da empresa e você é gestor de uma outra empresa, você é líder de uma outra empresa. Então, Isso. como que isso ocorre, né? Então, é um ponto importante da gente saber como que isso ocorre na realidade mesmo. Olha, a questão da empresa não é muito fácil, pode falar a verdade que não é muito fácil. É desafiador mesmo. É muito desafiador e tem que ter muita confiança, né? Então, como eu disse, e de eu ter meu pai lá no meio dessa equipe já me deu um conforto, porque meu pai não vai me dar prejuízo, né? Meu pai é meus olhos ali. Eu sempre falo assim, eu brinco com ele, falo, meu pai na minha falta, ele não entende muito, não entendia nada de informática, mas a presença dele ali, a gente está acompanhando, de estar ali, tendo aquela aproximação do cliente, aquela comunicação, enquanto o técnico está lá fazendo a instalação, meu pai está lá tomando um café, está sabendo, está pegando o feedback da empresa, né? Se o atendimento está bom, o que a gente precisa de melhorar. Então, ele me traz toda essa informação. E capaz que pior, né? Que ele deve trazer do jeitinho certinho, Do né? jeitinho certinho. Fala para não, pai. Aí acaba que Certinho. ele fica mais estressado do que eu, tem vezes, né? Eu falo, não, pai, esse cliente aí a gente tem que, né, que relevar, né? Porque tem que filtrar muita Tem coisa. que filtrar muita coisa. Às vezes, na hora de eu falar com o cliente também, a gente tem que entender a situação do cliente, né? Porque hoje a internet é a necessidade primordial. Então, hoje ninguém fica mais sem comunicação. Não, Somente você aquela... ficar 2 minutos, a pessoa já fica louca. Isso, aquela internet que está lá na roça, que no funcionário, só tem a internet. Quando ela falha, a pessoa que está acostumada todo dia ali fica... Hoje os dispositivos, a televisão, tudo é conectado, né? É trabalho escolar, é WhatsApp o tempo inteiro. A pessoa fica sem a rede social. Meia hora já começa a sentir sintomas, Sim. né, colaterais. Sim. É. Aconteceu isso na Europa, eu estava agora lá e teve apagão. Gente, Então, vocês não acreditam o que aconteceu no aeroporto. O povo tinha como é que chama? Rede para carregamento de celular. Então, só tinha um local lá que tinha 5 tomadas. Deu fila quilométrica, porque o aeroporto estava com gerador. Então, acho que eles pensaram assim, para economizar combustível, pensaram assim, vamos deixar só aquela rede ali para que as pessoas... Isso lá em Porto, onde eu peguei o voo, porque eu ia pegar para Paris o voo. E todo mundo sem saber o que ia acontecer. Eu até postei isso, foi uma coisa bem desesperadora. Não quero viver nunca mais isso, mas... E filas quilométricas, a ponto de uma amiga que estava comigo, ela tinha um T. A hora que ela colocou aquele T, parecia... Sabe aquela coisa? Parecia a comida no meio de gente que estava com muita fome, e aí vou colocando... E porque ainda o 5G de algumas pessoas estava funcionando, porque o apagão foi em Portugal, mas tinha algumas pessoas, igual o meu, do Brasil, tinha hora que pegava, tinha hora que não pegava. Então, quando a pessoa via que tinha uma certa eletricidade, queria carregar para poder ver se falava com alguém. Aí que eu vi que as pessoas estavam ficando
não as pessoas, tá? Eu vou me incluir nessa também, eu também, Aham. porque a minha questão era meu filho. Então, na hora que eu consegui uma rede ali, que deu um 3Gzinho, 4G, eu fiz o vídeo pra todo mundo saber que eu tava bem e para mostrar o que estava acontecendo, porque tinha muita fake news, né? A questão era fake news e foi o fake news que estava muito pior e estava falando que ia ter uma guerra, né? Então eu tinha que fazer aquele vídeo para mostrar que realmente estava bem, que eu tava... Enfim, então aí que você vê o quanto é desesperador. E eu já vi pessoas que quando fica 3 minutos sem internet, eu já vi uma criança, 3 minutos sem internet, ela simplesmente dá gritos. E acho que nós já conversamos Sim, sobre isso, já. que pessoas te ligam assim, desesperadas, né? É, Então mostra que realmente nós estamos vivendo um momento que a internet virou é. algo... Hoje essa internet é mais. é, Acontece muito isso que você disse, né? Os pais colocam muitas crianças à frente da televisão. ah, Então, hoje, essas Smart TV, a maioria delas uhum, é conectada na internet, né? Depende exclusivamente, até os canais de TV da internet. Então, quando falha, a pessoa desespera, né? Porque a pessoa sim. já não sabe mais como que cuida da criança, Já não tem nem né? outras formas, Não né? é mais igual antigamente, né? Que a criança ia Exato. brincar de outra coisa e tá sem Uhum. energia, vai brincar lá de fora. E É. hoje não tem mais isso. E até esse seu projeto de jiu-jitsu continua? Esse projeto de jiu-jitsu, sim, ele deu sequência, né? Que Acaba que aqueles legal. alunos que a gente formou, Uhum. deu sequência no trabalho. Eu estou sempre presente, não consigo mais estar ali no dia a dia, Mas você deixou um né? legado, né? Mas eu deixei aquele legado, aquela semente que veio lá do meu professor do Giovanni, que era um Uhum. ex-policial de Guatama, que foi embora, ficou para mim, depois passou para os alunos nossos. Então a gente vai lá, graduar, que é subir um aluno de faixa, Uhum. dar uma palestra, dar uma palavra de motivação, incentivo para as crianças, mostrar, né, a importância do que eles têm hoje, da dificuldade que a gente tinha no Uhum. passado, de ter que ir em outra cidade, de ver um faixa preta na revista. Hoje não, eles têm 6 faixa preta lá e tem dentro de casa lá toda aquela condição, né, para poder evoluir no É, esporte. porque eu tinha te fiz essa pergunta depois da internet, porque realmente as pessoas, as crianças, se elas fossem mais pro esporte, talvez isso Sim, é algo que já tirava um pouco esse estresse, essa coisa da sim, com tela, né? certeza. Não, muito bem. E me conta uma coisa, tá? E aí, agora, a pergunta que não quer calar. Por que política? Me conta. Ó, a Tanta política. coisa, né? Por exemplo, tanta coisa. Tudo, 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 tudo. Aí a pessoa faz milhões de coisas, né? É pele. Aí, de repente, a pessoa vai e Vai ali entra. arrumar uma confusão, Vamos né? arrumar Vou arrumar uma confusão. Minha brincadeiras à vida, parte, gente. Eu né? adoro os políticos, até porque é o meu maior, né? Um dos meus clientes. Eu falo cliente, meu político, eu treino muitos políticos, então, para mim, e eu acho muito importante quem gosta da política e Né? quem entra na política, porque são poucas pessoas honestas e que estão. Mas vamos lá, me Sim. conte. Eu Por sou. quê? É desafio, né? Desafio para a vida. Eu acho que assim, Você tem esse negócio do eu tenho desafio. esse negócio de querer sempre, e tudo que eu tento Uhum, pegar é fazer o melhor e me doar e dedicar para que seja sim. feito com excelência. A política surgiu, eu acredito que através desses projetos sociais, né? Que esse trabalho que eu vim fazendo, de estar presente nas famílias ali, acaba que eu fui empurrado para a política. A política, eu Uhum, achava que eu estava entrando na política porque eu queria um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor, porque aquele uhum. político era isso, que aquele político era aquilo outro, e eu estava entrando na política por indignação e tá, fui com esse pensamento. Mas depois na campanha que eu fui entender Não é. aquele porta a porta, aquele visitar, aquele trabalho de assistente social, de conhecer, né, o problema da família, de anotar, de ficar com aquilo na cabeça, de deitar, de estar no outro dia pensando, nossa, mas aquilo, o que eu posso fazer para poder ajudar aquela família ou para dar uma solução naquele problema? Eu fui entender que eu estava entrando na política porque eu gostava de ajudar as pessoas, que veio lá do projeto de jiu-jitsu, que às vezes, né, uma coisa tem ligação com a outra. Tinha criança que tinha a abertura de conversar comigo no Uhum. tatame, coisas que não conversava com os pais. E tinha pais que me procuravam para conversar com aquela criança, coisa que ele não conversava com Que a criança. legal. Fala, não, ele te respeita, ele tem um carinho por você. Se você chamar a atenção, se você der essa orientação, ele vai seguir. Aí eu tinha que ajudar. Então, na política foi a mesma coisa. Que lindo. Então, acaba que, né, eu me envolvi diretamente na política e gostei. Gostei, né? Comecei a desenvolver um trabalho de girar aqui no Centro-Oeste, capital, para ver o que estava dando certo nos outros municípios, para poder trazer para cá. Falei, por que dá certo lá e por que a gente não pode trazer aqui para Iguatama? Acredito que é um início, né? Porque Olha, tem perguntinha de toda. coach, ó.
Por que lá dá né? certo e aqui não dá certo? É. Ó, pergunta. Acaba que tem toda uma história, Ó, né? Para a gente poder aham. desempenhar um projeto que inicia, né? Tô Eu tenho boa. uma hashtag que é Coragem para Fazer Diferente, né? Acredito que a gente está no caminho certo. E o que mais me deixa assim feliz e motivada de te ver falando é porque assim, o que acontece? Eu vi a trajetória dele depois, tá, gente? Porque eu conheci ele, você já tinha ganhado? Não. Já, não, Não tinha não. já tinha ganhado, foi. No curso de oratória já, É, eu já tinha feito, é, já tinha passado a eleição. já tinha passado a eleição. E aí, ele foi, né, comentou, mas eu não sabia muito a fundo, tá? Mas aí eu vi ele correndo atrás dos recursos, eu vendo assim, porque aí eu fui vendo a história, eu vendo que ele não precisava do dinheiro, né, da Sim, prefeitura. E aquilo ali eu falei, cara, né, a pessoa ela quer, porque eu particularmente, né, agora em off aqui, né, para todo mundo, mais de 50 visualizações que tá acontecendo, graças a Deus. Nós estamos crescendo, gente, graças a Deus, em nome de Jesus. É, eu não entraria. Por quê? Porque hoje meu legado é muito maior, né? Maior, assim, sim, não é que o seu é menor do que. Mas sim. meu legado é transformar pessoas na área da comunicação, da liderança, de pessoas, da inteligência emocional, enfim. Mas eu não entraria, porque eu não. Um dia eu vou te contar essa história Uhum. aqui, não sei se eu já contei aqui no podcast, eu contei, gente, vocês vão escutar de novo. Eu lancei um curso de política na época da pandemia. A pandemia, para mim, também foi muito boa, porque eu lancei cursos, né? Uhum. E eu tenho esse curso, inclusive. Quem quiser comprar, gente, é só ir lá na Hotmart ou me manda aqui, eu quero o curso de política. É um curso, inclusive você adquiriu ele. Olha só, o Jean Tá tá guardado lá guardado que ainda você que eu vai vou. assistir. vou- Chama Oratória Política. E aí, gente, eu fui bombardeada. Primeiro tráfego né, que é aquela propaganda que você faz paga, né, do Facebook. Eu fui bombardeada por haters que falava assim: você está ensinando você está ensinando o político a, a mentir? Oratória política, né? Que chama o curso. Aí, a minha mãe viu isso, falou assim: você pode parar de vender esse negócio, porque ela tomou as dores. Eu falava, gente, o que tem a ver você ensinar uma pessoa que vai entrar para política a se comunicar? Porque a pessoa que Sim, vai para política, ela precisa ir lá no Senado, ela precisa ir lá em Brasília pedir um recurso. Eu estou vendo aqui, eu com estou certeza. acompanhando o Lucas, acompanhando o doutor Hélio, acompanhando todo mundo. O tanto de recurso que está saindo esses dias, tanto que as coisas estão acontecendo. Por quê? Porque vocês foram lá atrás. Uhum. Eu vi vocês indo, todo mundo correndo atrás de recurso, tal, tal. Como que você vai comunicar isso? Como que você vai até na própria, no vereador, como que ele vai, dentro de uma Câmara, ele vai comunicar ali na Câmara ali, fazer uma assembleia? Eu tenho visto cada assembleia que dá vontade de sair correndo, de chorar. Então não é que eu tô, gente, desculpa, eu não tô criticando, nem tô falando nome, mas graças a Deus, muitas pessoas estão contratando cursos, porque, gente, não é por a pessoa mente por caráter. Não é por um curso, Sim. né? Não é um curso de manipulação. Mas aí nesse dia eu ri muito, né? Porque aí minha mãe tomou as dores, eu também me senti aquele tanto de hater ali. Eu falei, gente, será que não, não é um curso para mentir, é um curso para aprender a falar. Inclusive tem voz, tem corpo, né? E aí, na verdade, nem foi para frente, continua o curso, está vendendo, tem pessoas que compram, mas, quer dizer, as pessoas distorcem. Então, voltando ali, não é que eu não entraria por causa disso, é porque Uhum. a causa, ela você tem que gostar, Tem. porque você está na linha de frente. Sim. Um político, uma pessoa que defende um partido, que está ali na frente, ele está dando a cara a tapa. Sim. Então, a partir do momento que o Jean falou assim, né, eu vou ser vereador, você deu a cara a tapa. Sim. A sua família estava Fica exposta. exposta, seus filhos. É, Então, isso tudo provavelmente passou na sua cabeça. com certeza. Mas aí, o que estava a inspiração por trás ainda? Olha, a política é tudo isso que você falou. Quando você entra para a política, sua vida fica pública, né? Pessoas vão tentar pegar um ponto seu, Sim. para te criticar, para te desvalorizar, para poder, Uhum. como você diz, vira uma guerra, né? Como você se coloca seu nome à disposição, Sim. eles vão querer te diminuir,
né? Acaba que é uma estratégia política também, né? Vai Sim. estar ali X candidatos, 50 candidatos, ali, todo mundo lutando pelo mesmo objetivo. São 9 cadeiras. Então, eu vou começar a falar mal de um, vai criar uma fake news. Então, você Sim. tem que ter sabedoria nesse momento, né? A política, para mim, depois eu ainda vou falar da Via Láctea, ainda eu trabalho 16 anos na Via Láctea, que é a empresa que eu administro, e consigo conciliar todas essas coisas. Focando na política. A política, para mim, eu tive que entrar... Eu vim de uma posição para o atual governo, né? Então, eu pensava assim, já estava entrando perdendo. Então, eu vou ter que fazer um trabalho diferente. Por que eu estava vindo de lá para cá? Então, porque eu compactuava e concordava, né, com a maioria das coisas. E queria chegar para agregar, para poder fazer a diferença. Sim. Então, eu não poderia bater nem falar mal, porque eu estava chegando de um mandato que já estava vindo, dando sequência, e estou chegando agora. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que mostrar a minha história, né? Aquele Jean lá do esporte, aquele Jean do futebol, que ajuda a escolinha, o Jean lá da igreja, que está sempre presente nas comunidades, fazendo os trabalhos sociais que eu já faço, aquelas visitas do esporte. Eu tive que mostrar esse Jean, né, que é a minha história, e tive que mostrar o que eu posso oferecer, né, com o meu conhecimento, como de empresário da minha empresa e de administrar uma outra empresa. Sim. E buscando, e nesse período, antes que eu me interessei para a política, esse trabalho que eu tinha feito em toda a região, de ver o que estava dando certo para trazer para cá, que era uma preparação para poder oferecer para a comunidade, né, o que eu podia oferecer e agregar na nossa cidade. E deu certo, viu? Acabou que eu fui o mais votado e deu uma Sério? repercussão. Fui o mais votado e a gente fez uma campanha maravilhosa, diferente, de mostrar as coisas boas que Guatama tem, né? Eu fiz um trabalho sem falar mal dos que estavam, que inclusive estão hoje trabalhando comigo, né? Perfeito, trabalho em equipe, né? Iria ficar feio, né? Se eu tivesse falado, não, aquele vereador não presta, esse não presta, não fez isso, não fez aquilo. Então, eu mostrava só o que eu podia oferecer. E citava exemplos de outros políticos que passaram também, que não obteram sucesso, de tempo que ele perdia denegrindo a imagem do outro, passava todo o período da campanha, que agora é curtinho, e não mostrava o que ele podia oferecer, o que ele podia contribuir, né? Então, sempre mostrava o trabalho que eu podia e o objetivo que eu tinha, de chegar para a porta da frente, fazer a diferença, não só criticar e apontar, indicar, mas buscar esses recursos que você está vendo aí, para a gente poder fazer uma cidade melhor, um lugar melhor de se viver. E outra coisa que o vereador, né, que vocês precisam, que eu estou acreditando bacana, eu achando bacana, que é buscar essa excelência, buscar treinamentos, porque às vezes uma coisa que né, nós conversamos sobre isso, foi a questão de, tem que devolver verba. Gente, devolver se você não utilizar para a verba certa. Sim. Então, se tem verba para treinamento, por que não treinar? Por que o vereador ele tem que sair dali sem saber como liderar? O vereador, ele é um líder. Sim. Então, ele tem que liderar, ele tem que comunicar, ele tem que fazer... Então, assim, isso tudo parece que vira como uma crença cultural das câmaras, né? Então, assim, vou deixar aqui o recado, gente, que para quem é vereador, quem pretende ser que... Gente, treinar, eu trouxe vários empresários, vocês podem ver os podcasts anteriores, toda empresa que é bem-sucedida tem treinamento. E o órgão público, o setor público é uma empresa. Então precisa treinar. Se não treinar, não vai ter desenvolvimento. E é desde o chão de fábrica até o prefeito. Então, se não treina, não vai ter resultado. Então, se a gente fala se é desde o chão de fábrica até o prefeito, nós estamos falando de todos os poderes. Então, eu já né, estive já em vários poderes, né, em Brasília, e já tive várias outras situações. Então, os poderes, né, que a gente tem legislativo, seja qual área que for, precisa ser treinado. Sim. Então, eu tenho uma referência muito forte de Rio Verde, que tem uma cidade, tem é um centro, não sei se é uma cidade universitária, é um centro universitário. Não sei se estou falando besteira, mas é como se fosse um centro educacional, que eles têm ali só para treinar. Então, quer dizer, por quê? Porque isso faz total sentido para as empresas. O prefeito, que hoje é prefeito, candidatou, ele foi meu cliente de mentoria, e eu brinco assim, eu falo que foi maior honra, porque ele está continuando, né, o processo do outro prefeito, né, mas eles levaram também para o treinamento, sabe? O treinamento e inovação. E onde que eu vou, eu falo, gente, segue o perfil de Rio Verde, que é Goiás, né? Vocês vão ver que é inovação e treinamento.
sabe? Então, o que eu quero trazer, né, eu tô falando até um pouco mais do que o meu convidado, desculpa, gente, mas é importante eu trazer isso, porque eu estou vendo que vocês estão nesse caminho, e eu já entrevistei 2 vereadores, né, o Alberto o Alberto e o Dudu, um trabalho em equipe que eles fizeram maravilhoso também. Então eu falo assim, isso é um trabalho bacana, tem que trabalhar em equipe, Sim. porque se a Câmara, pensa uma coisa, outro faz uma coisa, não funciona, não vai para outro lugar. Mas voltando aqui, e aí, e aí então a gente percebe, né, o brilho no seu olhar, que você gosta. E aí as pessoas têm aquela cultura, né, de direita, esquerda, tinha que Sim. acabar com isso, né? Na Sim. verdade, a gente queria, eu queria, né, eu queria, mas é um querer que não depende de mim. Vamos pensar no bem maior, né? O maior dos mundos, né? Querer um bem maior. É. E isso é um ponto que eu acho que eu percebi. E você começou a sua campanha quando? Assim, quando você começou a pensar assim, vou começar? Foi 1 ano antes, 2 anos? Foi um ano antes, né? É planejamento, Foi hein? um ano antes, planejando, preparando, buscando parceria. Daí eu vi essa necessidade, essa carência, É, principalmente já tem aí, tá a cabeça de líder, tá vendo, é, gente? Ó, via, cabeça de líder. da mesma forma que eu visitei as cidades para ver o que podia dar certo para trazer para cá, depois que passou a campanha, até dentro da campanha mesmo, eu vi que precisava dessa preparação. Como você diz, Uhum, às vezes vai passar algum vereador que foi eleito, assim, às vezes tem pouco estudo, né? A pessoa é sim. popular, de conhecimentos gerais, né? Conhece tudo, mas de saber, e no, igual você falou, na Assembleia, no Senado, você tem que ter uma preparação. Então eu vi essa Tem. carência em mim, né, da minha oratória, de Uhum, falar em público, de chegar para representar, visitar um gabinete de um deputado, saber o que falar, você vai gravar um vídeo com um uhum, deputado, o que você fala? Às vezes você sim. tranca, então você precisava de ter, né, de destravar, né? Então é onde que eu tenho procurado, né, me investir, principalmente, Uhum, e orientar outras pessoas também, inclusive os outros vereadores, que a gente tem que se investir. A gente tem esse recurso, né, para poder se capacitar, para melhorar, sim. para poder trabalhar com excelência, né? Porque a gente está ali para representar muitas pessoas. Então a Uhum. gente tem que ir lá em Brasília, tem que ir em Belo Horizonte, estar preparado, né? Para expressar da melhor forma possível. E é bem isso mesmo, porque as pessoas, hoje, inclusive atualmente, há uma crítica muito grande, né? Ah, se aquele vereador nem sabe falar direito, como assim? Sim. Né? Essa é uma crítica que eu já escutei, porque na verdade, como Uhum. eu tô nessa área, às vezes tem gente que vai no meu direct, né, no meu, ou vai, ou por que fulano treina? Eu falo, você tem que falar com ele, né, comigo. Mas engana, viu? Tem vereador que fala demais, mas na hora de fazer não Não faz. E faço, aquele que é tem mais isso, retraído, às vezes ele fica. Como se diz, é a primeira impressão é que fica, né? Mas a é, pessoa chega tímida ali, não se aham, expressa, mas no dia a dia ali ele se dedica, ele corre uhum. atrás, ele tá Mas vamos trabalhando. juntar os dois. Imagina Então, juntar as duas coisas. Você, imagina, um Jean da vida que é é, trator ali que faz, entendeu? e uma comunicação assertiva. Porque Sim, realmente é o que fica. é o que fica. É a pessoa que faz, É, e aí vem você ali fazendo o executive coach, que está ali para poder trabalhar a sua gestão de tempo, para trabalhar o sim, que precisa ser feito. E também, e ele não procurou por causa da política, não, gente. Ó, eu quero trabalhar o executive coach porque eu sou um líder. Tá. sim, Agora vamos trabalhar isso. E aí tem fazendo esse trator todo, e tá, agora vamos trabalhar. Aí trabalhou oratória, por quê? Porque é necessário. Aí você chega, primeiro ponto que a gente chega, a gente fica, a gente vê, é a comunicação. sim. Aí tudo bem, depois você vai pesquisar. A Cristiane é só a Cristiane, tudo bem. Ninguém pergunta onde você fez seu doutorado. Ninguém pergunta. É, Só que depois, claro, vai chegar um certo momento que tá, ela fez USP ali e tal, tal. Mas antes, as pessoas vão ver ali um vídeo meu, uhum, vão ter. Ela chega a comunicação chega primeiro, né? Depois vai vir ali as perguntas, aí a pessoa vai saber responder. Mas realmente a gente está no momento que liderar e comunicar, por isso que eu trouxe essa temporada, porque a gente está vivendo um momento em que você vê ali, a gente está vendo, né? Agora vou pegar um tema polêmico, né? CPI das Bets, né? né? Que você vê ali aquela É, confusão, e aí você fala, Jesus, que liderança é aquilo ali, é, né? Não tô defendendo ninguém, nenhum lado uhum, nem outro. Inclusive chega todos os dias no meu direct também convite para, né? Porque por ter bastante seguidores, chega convites e eu nego o tempo todo, porque não faz parte dos meus valores. uhum, Mas aí você vê que você vê ali uma coisa acontecendo e eles são líderes, como que você enxerga ali, né? Então, Jean, eu
para a gente fechando, já estamos indo para o fim, eu queria que você, né, fechasse aí para a gente, né, qual a mensagem que você deixa. Se tem mais alguma questão que você queira falar que nós não falamos, que nós falamos, né, de vários Jeans, né? Como é que o Jean é líder de casa? Só para a gente fechar. Líder de casa é bem família, né? Família. Eu tenho 3 crianças maravilhosas. Sou evangélico, cristão, sou cristão, né? Tô meio falho com a visita na igreja, mas a gente tá sempre ali presente, né? Com Deus no coração, sempre atuante. É mais importante, né? E em casa, final de semana, mudei, né? Levo minha família pro sítio, tô ali com minhas crianças ali, a gente interage ali, faz as tarefas, né? De criança raiz mesmo. Vamos todo mundo guardar o celular e vamos fazer as brincadeiras de antigamente. Isso que ele é muito importante. Eu acredito que isso marca nas crianças e depois ela vai lembrar lá na frente. Como a gente lembra hoje, né? Daquela fase que a gente brincava, né, que passou, talvez foi a última vez e a gente nem lembra quando foi a última vez, né? Sim. Então a gente fica pensando, pois cresce, passa rápido, né? Nossa, então a gente tem que aproveitar aquele brincadeira, aquele patinete, aquele futebol, aquela natação, tem que estar presente o tempo todo. E é uma coisa difícil pra gente, né? Que se dedica muito à carreira. Né? Você acorda que horas? Eu acordo 5h20 da manhã, todo dia. Eu tô fazendo essa pergunta porque eu fiz a pergunta para os líderes que vêm aqui, né? Que não adianta. O sucesso, ele precisa acordar. Não adianta. Isso. Você precisa acaba que o sucesso você vai ter que sacrificar muitas coisas da vida, né? O sucesso não vem por acaso. O sucesso, ele vem através de um sacrifício que você fez. Né? Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Pra depois andar sozinho. Né? E depois andar sozinho. Né? Muito bom. E é isso aí. É um prazer participar dos seus livros também, né? Graças pelo convite que você me fez. Eu não abro mão. Tudo que é desafio para mim, que é novo. Eu falo isso com o William. O William está presente aí nos bastidores. E quando ele teve a oportunidade, foi na primeira reunião da Câmara, ele ia ser como fala, William? O mestre de cerimônia. Ele tava, pô, gente, como que eu vou fazer? Só aceita, aí você se prepara, é um desafio para você. Ótimo. E ele foi maravilhoso, falei para ele, você tem que ir, aceitar, depois você se vira, e como que eu vou fazer? Aí você dá seus pulos, você vai estudar, você vai procurar aí, preparar, que você vai e consegue. Então a gente motiva as pessoas, né? E da mesma forma que eu te vejo, essa motivação que você me deu através da leitura e a comunicação, eu acho muito importante, porque isso vai fazer uma nova história na minha vida, né? Quem imaginava o Jean hoje? Jean estava lá no jiu-jitsu, já estava na empresa Via Láctea, já estava na internet, está na política, agora está escrevendo livro, está aqui no podcast. Está no podcast. Está no podcast da Cris, isso é maravilhoso, e né? Dia 25 vai ser a palestra do painel, você já colocou seu nome, né? Já coloquei meu nome na lista, vamos estar lá, né? Fazendo um pré-lançamento. Né? Não, já vai estar, você participou, vai estar. Nós vamos ter o lançamento do Comunicação Inspiradora dia 25, viu? William, nós vamos convidar todo mundo para ir, é gratuito na Casa de Cultura, se for o caso. Depois a gente lança lá em Guatama também, na Câmara. Nós vamos ter um painel de comunicação e inovação e vai ter alguns coautores, porque nós temos coautores até de Barcelona, mas não todos vão poder participar, mas os coautores que estiverem aqui, nós vamos fazer uns painéis e é gratuita a entrada. A gente está buscando, claro, patrocínios, mas graças a Deus já conseguimos alguns. Porque a gente quer estimular a leitura. E aí vai ser o lançamento desse, né, do Liderança Feminina. Ele não tá, gente? Porque se fosse liderança masculina, ele estaria. Ele estaria, porque ele ia aceitar. Vai ter o Comunicação Inspiradora e o Foda-se o Medo, Comunique-se Riqueza. Esse é o pré-lançamento. Ele não vai estar, mas nós vamos lançar ele na Câmara dos Deputados, né? O nome já está lá, vai ter uma menção honrosa para nós dia 15 de julho. Você já coloca na sua agenda, tá? 15 de julho, nós estaremos em Belo Horizonte recebendo essa menção. E assim, quando eu faço o convite, eu faço o convite assim, pensando do que a pessoa pode acrescentar. E quando eu fiz, eu sabia que o Jean era esforçado. Eu falei, gente, ele precisa contar a história dele, tanto no podcast quanto no livro, né? E aí o livro, ele colocou mais coisas, tem muito mais, assim, né? A gente fala que o livro, a gente tem ali vários pontos. Então, eu chamei realmente porque... E o podcast aqui, né? Eu brinco assim, que vem aqui realmente quem faz parte da minha história, no sentido assim, né? Passou por mim, foi meu cliente, ou é alguém que eu conheço, que eu sei da história, que a história vai impactar vocês que estão aí nos ouvindo e nos assistindo, né? Porque, para fazer sentido,
tem que fazer sentido. Esse livro aqui, ele nasceu de uma pessoa que assistiu, né? O dono da editora, ele assistiu um podcast e me convidou. Quer dizer, tem que fazer sentido as coisas, né? Então, eu só tenho que agradecer, tá? A presença de você, William, de confiança também, né? Terça estarei, posso falar? Terça estarei ministrando, começando um curso que eu vou ministrar lá na Câmara Municipal de Guatama. Vão ser 4 módulos. Estou muito feliz, né, dessa abertura de vocês, da gente começar ali, né, um trabalho, né, de comunicação com os vereadores, com a parte administrativa também. Então, vamos começar com tudo ali. E eu estou muito feliz, sabe? Porque acho que é assim, é por aí. E Guatama, né? Todo mundo fala, Guatama é um ovo. Mas Guatama, como diz o Lucas, né? Eu vi um discurso do Lucas, não foi do Lucas, né? Não sei, foi alguma coisa que eu escutei no dia Desculpa, gente, eu esqueci, mas eu vi na rede social no dia da exposição, né? Que Guatama vai ser a cidade referência, não é mais aquela cidade pequena. Sim. Porque não precisa ser pequena para ser referência. Ela pode ser pequena, mas ela pode ser referência. E Guatama já foi referência. Sim. E agora pode voltar a ser na questão da oftalmológica, né? E que foi feito durante todos esses anos pode continuar sendo feito, né? Com certeza. Porque houve muitas mudanças. Então, e com o executivo, vocês ali nesse né, no decorrer desses anos todos, eu tenho certeza que vocês vão fazer toda a diferença. E aí eu sempre peço para o convidado, né, uma palavra final, mas quero agradecer o William. Né? Terça-feira estaremos juntos de novo, se Deus quiser. E aqui, gente, é atemporal, mas não sei que dia que vai sair esse podcast, mas já ficam sabendo, provavelmente, às vezes vai ter, lá no meu Instagram já vai ter fotos lá de Guatama, vocês vão lá e vejam. Mas quero agradecer, tá? Vocês, todo o pessoal, o Aleph, que vai vir aqui ainda, que é o presidente, mais os meninos, mais o pessoal. E quero que você deixe uma palavra final para nós. Cristiane, comunicação para mim, o que eu aprendi na comunicação é sempre ouvir. Primeiramente, ouvir, né? É aquilo você filtra e depois você age. Sim. Então, a comunicação para mim, na minha vida, que faz sentido, que com as experiências que eu tive, foi de ouvir. A comunicação é muito importante. Como assim? Como que eu digo? É de sentar, principalmente com os mais velhos, saber ouvir, que ele vai te orientar, te mostrar o caminho, né? Onde que às vezes tem aquele buraco que ele já caiu e que ele pode te ajudar a desviar para você encurtar o seu caminho. Então, sempre ouvir e depois agir. Muito bom. Tá quero bom? agradecer mais uma vez, gratidão. E até o próximo episódio, pessoal. Continue aí e façam tudo que eu pedi. Compartilhe, comente. Vocês viram, né? Vocês viram que história, um verdadeiro MBA. Vamos lá, na próxima aí, quero todo mundo aqui comentando. Os livros já estão à venda. Eu quero, tá? Vamos lá, pessoal. E até a próxima. E lembre-se, dia 25 de junho é o nosso lançamento. Um abração para todos.